problema do conflito. Mas para isso é preciso superar algumas forças políticas. Nós do e para até já... saber também, Abel Chivuco, se quem é que poderá ser, do lado dos partidos da oposição, um adversário direto do para já. A UNITA é este adversário. A UNITA não pode ser adversário. A UNITA não está no governo. Não é governo. Da liderança da oposição. O máximo podemos ser concorrentes. Não é verdade? Concorrentes. Isso não é adversário. O adversário é o MPLA. Para conquistar os angolanos. Para conquistar o angolano não é preciso ter adversário. Vai ter que tirar votos tanto ao partido que governa quanto aos que estão na oposição. A questão não é tirar votos de quem quer que seja. Os votos não são cativos. É isso que eu já expliquei. Nós temos a teoria de desconstruir a ideia de espaços eleitorais cativos. Não. O cidadão é idôneo, é livre. O cidadão determina. Quer a UNITA, vota na UNITA. Quer o PRS, vota no PRS. Quer o Prajá, vota no Prajá. Cabe a cada uma dessas entidades convencerem, transmitir mensagem de esperança. Mas que percepção tem hoje nós temos dos angolanos deste novo momento em relação às propostas que pode apresentar? Porque não faltam propostas dos outros partidos, não faltam propostas, programas, iniciativas, projetos do partido que governa. O que é que estão efetivamente a trazer de inovador para convencer os angolanos a olhar também para os resultados do censo de 2024? O que é que estão a trazer para estes angolanos? Eu já expliquei que as motivações para o cidadão votar têm 3 níveis. O nível do voto consciente, esses são particularmente da classe média, os jovens com literacia, os jovens com literacia, portanto, voto consciente. E esses sabem julgar. Julgam as ideias, julgam os programas, julgam a postura, julgam a visão, sabem. É preciso dar confiança às pessoas, essas sabem. Mas depois há um segmento que não se preocupa com isso, até porque em África vota-se menos nos programas, mas nas pessoas. E esse é o voto por empatia. Por empatia. E é por isso que nós andamos com a política de proximidade ao cidadão. Você vai encontrar alguém que só vai votar porque me cumprimentou. Para perceber? Quando outras entidades têm a tendência de ficarem sentados nos gabinetes. Nós não. Nós estamos no terreno, com o cidadão, para ganhar o voto por empatia. E depois, obviamente, é o voto por associação. E é isso o trabalho que estamos a fazer. E é isso que nos transmite confiança. Nos transmite confiança que estamos numa posição bastante confortável. É público e vê-se que, apesar das medidas socioeconómicas implementadas, pelo menos a contar de 2017, verifica-se ainda bolsas de pobreza em Angola, muitas famílias carentes. Quer comentar esta realidade a que muitos angolanos vivem, apesar dos programas que se criam, nós temos verificado uma população a crescer acima do crescimento da economia, a fazer pressão sobre as infraestruturas que são criadas, aos próprios programas que são utilizados para melhorar a vida dos angolanos. As dificuldades estão aí. Eu não partilho a ideia de que existem bolsas de pobreza. Não é verdade. Um segmento não negligenciável, a maioria é pobre. A maioria é pobre. Até porque nós tivemos um período, 2007 até 2014, em que estava a surgir uma classe média angolana. Hoje, a classe média está quase em extinção. Porque o professor também é pobre. Ou se não for pobre, é desenrascado. O enfermeiro, o médico, também é pobre. O funcionário público é pobre. O oficial da polícia das Forças Armadas é pobre. Como é que vamos construir um país com base na pobreza? Não há correlação aceitável entre o custo de vida e o poder de compra dos cidadãos. O custo de vida é muito alto e os salários são muito baixos. Como é que se contorna essa realidade? Não é verdade? Portanto, tem que ser uma visão diferente de governação. Até porque eu sou dos que sou muito crítico ao conceito de priorização que vamos vendo.
Na verdade, gasta-se dinheiro para coisas desnecessárias, quando a atenção devia ser virada para o cidadão. Há aquilo que se chama... Mas este discurso nós ouvimos também do governo, que a prioridade é o cidadão. Há aquilo que se chama a hierarquia das necessidades da pessoa humana. Hierarquia da necessidade da pessoa humana. E há indicadores claros. O cidadão, as questões principais, primeiro, quer segurança. Segundo, tem que ter comida em casa. Tem que ter água. Tem que ter saúde. Tem que ter casa. Porque a ausência de segurança, a ausência de comida, a ausência de água, a ausência de saúde, a pessoa morre. São necessidades primárias e o Estado não pode se permitir. 50 anos depois da independência, ainda há cidadãos que não têm 3 refeições por dia. Essas pequenas coisas. Há cidadãos que não conseguem mandar os filhos para a escola. Há cidadãos que não têm casa. Portanto, é Como um é que quadro se contorna claro. esta realidade? Há programas que o Governo vem implementando, como esta grande bandeira da diversificação da economia. Primeiro, a sua impressão sobre o programa de diversificação económica e o que vocês querem trazer para alternativa e solução a estas questões que esteve a descrever. O MPLA é um partido relevante para Angola. Relevante. No entanto, eu não acredito que com o MPLA o quadro de Angola vai substancialmente mudar. Não acredito. Porque são 50 anos de vícios, de comportamentos negativos, de práticas negativas. São 50 anos. Isso Esteve sozinho, o MPLA nestes 50 anos? Isso enquista. O MPLA esteve sozinho nestes 50 anos. Não é verdade? Enquista as mentalidades. Não muda. Vai ser assim. Eu não acredito. Quem não realizou em 50 anos vai realizar nos próximos anos, entre 2027 a 2032. Não acredito isso. Mas foram 50. O Abel Chivuco acredita que o conceito de alternância política é necessariamente uma mudança de partido ou uma mudança de atuação partidária, de estilo de governação, de estilo da entrega e de resolução dos problemas dos angolanos? As duas coisas. Um ator que tem uma prática comportamental durante 50 anos vai mudar no ano 51, depois andou assim 50 anos. É uma impossibilidade esta. Isso eu não quero dizer que não há valores positivos dentro do MPLA. Mas no conjunto foram 50 anos de práticas que se repercutem. E eu me questiono se existe uma agenda de realização da sociedade angolana ou existe uma agenda de poder. São coisas diferentes. Qual é que é a agenda de realização da sociedade angolana que vocês querem apresentar como alternativa e que seja fazível? O objetivo é a pessoa humana. Realizar a pessoa humana. Eu já disse, na teoria da hierarquia de necessidades, é preciso identificar essas necessidades primárias e resolver as necessidades. É possível, temos recursos para isso. Se quisermos, não é verdade? Mas não acredito... Como é que fariam reformas, por exemplo, em setores fundamentais e aqui propostas concretas para a educação, para a saúde, para infraestruturas, para a própria diversificação económica? O que é que concretamente podem trazer? Meu irmão, vou-lhe deixar claro. Educação. Há determinados parâmetros. Primeiro parâmetro é universalidade. Universalidade quer dizer o quê? Temos que acabar com o que tem acontecido no nosso país. Todos os anos, centenas de milhares de crianças não têm escola. Essas crianças que não têm escola perdem a capacidade de competir na vida. Então tem que haver universalidade. Toda criança tem que ter escola. Mas para isso o país tem que produzir mais tempo. Esse é o primeiro passo. Para construir escolas, esse é o primeiro passo. Segundo, temos recursos para haver infraestruturas. Temos recursos para haver infraestruturas que têm que se multiplicar e considerar, o que já disse, as taxas de crescimento populacional para antecipar-se, porque vão surgindo novas crianças, então é preciso pensar nisso. Terceiro, é preciso motivar a classe docente, os professores. Tem que ganhar bem.
A maneira como estão a ganhar, para o país tem ganhar bem? recursos. O país tem recursos. O país não tem Eu dinheiro. não tenho. Quem é que te disse? Eu sei, o país tem dinheiro. O país financia-se lá fora para pagar esses dias orçamentos. mesmo, só por causa do petróleo que subiu, vai haver dinheiros a mais. Já houve um período Mas que até na depois, comunidade internacional dizia-se que os angolanos têm pouca capacidade de utilizar o dinheiro que têm. Mais de metade do orçamento, Portanto, mais de metade do tem que- orçamento é para pagar a tem dívida. que haver- e depois tem que haver- o que há é esta tentativa. Nós temos Mas agora é muito severa. exatamente isso. Nós contraímos dívida para fazer infraestruturas que não são funcionais. Então gastamos dinheiro à toa, por causa das comissões. Na verdade, por senão, teríamos feito infraestruturas duradouras. Mas estava a lhe dizer, universalidade, todas as crianças, infraestruturas, atenção com o corpo docente, reavaliação das prioridades do setor do ensino. Um país que está em fase de reconstrução precisa de ter prioridades nas áreas técnico-científicas. E às vezes não é preciso ir para a universidade, é no nível técnico médio. Na verdade, prioridades. Nós fazemos outras prioridades, cede dali, cede dali, cede dali. Não sou contra os I7, mas acho que não é prioridade. Na verdade. E até eu defendo uma outra teoria. Não é fácil, mas tem que ser objetivo. É o conceito de, no ensino de base, termos o ciclo único. Ciclo único quer dizer o quê? Que as crianças vão na escola de manhã e só saem ao fim do dia. Permite o quê? A criança vai, chega na escola, mata bicha. Depois no intervalo, lanche. Na hora do almoço, almoça. A tardinha, lanche. Volta a casa tardinha. Na verdade, ajuda-nos a resolver dois problemas. Primeiro, como as crianças estão na escola, não andam na rua, não brincam no lixo, não brincam. Isso ajuda a saúde pública. Saúde pública. Por outro lado, ajuda-nos a diminuir a subnutrição, porque as crianças comem na escola. Portanto, ciclo único. Embora repartido, as crianças ficam na escola, uns de manhã têm atividades curriculares e outros têm extracurriculares e à tarde fazem o inverso. É simples como isso. Nós temos visão mas clara. no ensino público significa custos elevadíssimos. Mas nós temos que ter ambição e utilizar bem os recursos que temos. Porque temos. Eu não tenho dúvida disso. Temos. Temos. E mesmo na educação, na saúde, eu respeito, considero útil, estamos a construir grandes hospitais, blá, 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 blá. Mas eu penso que era preciso reformular as políticas de saúde. Primeiro, o mais importante é prioridade na saúde pública. Por quê? A saúde pública evita as pessoas ficarem doentes. A primeira coisa que temos que fazer é evitar as pessoas ficarem doentes. Isso passa por saneamento básico, isso passa por acesso à água potável, isso passa por alimentação adequada, porque uma pessoa subnutrida é vulnerável. É vulnerável. Portanto, saúde pública em primeiro lugar. Mas depois, ao evoluirmos para o sistema público de saúde, é preferível dar prioridade às unidades pequenas de proximidade com o cidadão. De proximidade. E depois hierarquizar o sistema. Vai nos grandes hospitais, alguém que é transferido dos pequenos hospitais, dos municípios, dos bairros, depois é que vai para os grandes Mas hospitais, essa realidade não já vai não está presente. diretamente para... Essa Hoje, realidade já não está presente. não está ainda. Olha, você está no bairro, a primeira coisa que vai é Maria Pia. Não Ou é o porque está Cardeal habituado a esta Nascimento. dinâmica, não é porque está habituado a esta dinâmica. Mas é preciso ajudar a mentalizar as pessoas. Não é verdade? Portanto, são coisas pequenas. Que devem ser feitas. Como já dos disse também, grandes os dilemas enfermeiros, os sociais médicos que são nós temos pobres. Também, outro grande dilema social que nós temos é o desemprego entre os jovens dos 15 aos 35 anos, com força de trabalhar, em idade ativa, a mais esperada para contribuir enquanto força de trabalho, mas que há ainda muitas dificuldades. Criar emprego não é uma tarefa fácil. O desemprego nos jovens é uma realidade. E eu diria até que é uma catástrofe. Porque os jovens é que devem conduzir
os processos do país, que devem ser a força motriz para o futuro do país. Estão desempregados, desesperados. Portanto, tem que se encontrar fórmulas. E as fórmulas têm dois níveis. Até aqui, temos vivido num contexto em que o maior empregador é o Estado. Tudo bem, não vai mudar de um dia para o outro. Mas, no mínimo, nas oportunidades que existem do Estado, não se partidarize. Quem quer fazer o concurso, passa, mas como não tem cartão, não tem hipóteses. Portanto, não se partidarize, os cidadãos são... E o nosso primeiro potencial é a população, que é heterogênea e jovem. É o primeiro fator de riqueza que o país tem. O segundo é a extensão do território. A extensão do território. O terceiro, os recursos naturais. E depois ainda temos as florestas, os rios, o mar. Portanto, temos um potencial extraordinário. Temos um potencial extraordinário, subaproveitado. Um grande problema que Subaproveitado.